Bom, alunos, hoje nós estamos dando continuidade à nossa aula falando sobre princípio multiplicativo. Hoje estaremos fazendo a correção dos exercícios propostos na última aula de terça-feira, sobre a atividade pedagógica complementar, onde que estamos fazendo a revisão de alguns conteúdos. Hoje nós faremos a correção dos 10 exercícios que ficou da última aula, como já disse. O primeiro exercício diz o seguinte: uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscreveram para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Bom, nós temos 3 cargos sendo concorridos, então eu vou fazer 3 tracinhos, um para cada cargo. Um para representar a quantidade de opções de candidatos para presidente, outro para o tesoureiro e o último para o secretário. Para o presidente, nós temos então 5 opções, pode ser qualquer um dos 5 candidatos, sendo que o presidente vai ser o primeiro mais votado, né? Para o tesoureiro, como um já será o presidente, então nós temos 4 opções de candidatos para tesoureiro, que é o segundo mais votado. E para secretário, então, nós temos 3 opções, porque um vai ser o presidente, um vai ser o tesoureiro, então de 5 tirou 2, sobrou 3. Temos 3 opções para o secretário. A gente saber quantas maneiras a gente tem, que é possível de estar formando, basta a gente multiplicar esses 3 valores aí. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, nós temos 60 opções de formar uma chapa, tudo bem? Uma comissão. Segunda questão. Um aluno terá que escrever a palavra paz utilizando sua caneta de 4 cores distintas, de tal forma que nenhuma letra dessa palavra tenha a mesma cor. Determine o número de maneiras que esse aluno pode escrever essa palavra. Então, vou estar fazendo aqui 3 risquinhos. Um para colocar opções que eu tenho de estar colorindo a letra P, outro para a letra A e outro para a letra Z. Então, vamos lá. Para mim escrever a letra P, eu tenho 4 opções de cores. Para me escrever a letra A, agora eu só tenho 3, porque eu não posso repetir a mesma cor utilizada na primeira. Então, como eu tinha 4 cores e usei uma, agora eu só tenho 3. E para escrever a letra Z, eu só tenho agora 2 opções de cores. Para mim saber quantas opções distintas eu tenho, basta multiplicar esses valores. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, eu posso escrever a palavra paz com 4 cores distintas, 24 maneiras. Um auditório, em forma de um salão circular, dispõe de 6 portas, que podem ser utilizadas tanto como entrada ou saída do salão. De quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair do mesmo, utilizando como porta de saída uma porta diferente do que utilizou para a entrada? Então vamos lá. Suponha que esse seja o nosso salão de forma circular, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas. Então vamos lá. Eu vou colocar 2 tracinhos. Por quê? Um para representar a quantidade de opções que ele tem para entrar e outra quantidade de opções que ele tem para sair. E vou multiplicar as opções para achar o resultado. Olha só, para ele entrar, ele tem 6 opções, pode ser qualquer uma das 6 portas. Se ele entrou pela porta número 1, ele não pode sair por ela. Então, ele tem mais 5 opções de saída, porque ele não pode sair pela mesma porta que ele entrou. Então, 6 vezes 5, 30. Ele tem 30 opções diferentes que ele pode entrar por uma porta e sair pela outra sem ser a mesma que ele entrou. O exercício número 4. No Centro Rural Taboca, há 4 vilas estratégicas de suporte às famílias dos agricultores assentados. P representa a Vila Progresso, S representa a Vila Socorro, C a Vila Capim e L a Vila Luzia, conforme a figura a seguir.
Então, nós temos aqui em cima a Vila Progresso, a Vila Socorro, a Vila Capim e de cá, do lado de cá, a Vila Luzia. Existem 5 vicinais, ou seja, 5 vias, 5 estradas ligando a Vila Progresso, letrinha P lá em cima, a Vila Socorro, Vila S. 3 vicinais ligando a Vila Socorro à Vila Capim. 4 vicinais ligando a Vila Capim à Vila Luísa. E 2 ligando a Vila Luísa à Vila Progresso. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de possibilidades de caminhos que ligam a Vila Progresso, ponto P, até a Vila Capim, que é o ponto C. De quantas maneiras distintas eu posso sair do ponto P e chegar até o ponto C? Então, vamos lá. Vamos pensar na hipótese que nós vamos primeiro estar passando pela Vila Socorro. Vou estar fazendo 2 tracinhos, por quê? Porque são 2 trajetórios, da Vila Progresso para a Vila Socorro e depois do Socorro para a Vila Capim. Então, olha só, da Vila Progresso para a Vila Socorro, nós temos aí, então, 5 vicinais, 5 estradas, 5 caminhos diferentes. Da Vila Socorro para a Vila Capim, nós temos 3 estradas diferentes. Então, basta multiplicar. 3 vezes 5, 15. Então, se eu for passar pela Vila Socorro, eu tenho 15 opções. Agora, vamos supor que a gente vai passar pela Vila Luzia. Então, vou fazer 2 tracinhos também. Da Vila Progresso para a Vila Luzia, e multiplicar os resultados, né? Nós temos 2 opções. Já da Vila Luzia para a Vila Capim, nós temos 4 opções. 2 vezes 4, 8. Então, quantas opções distintas eu tenho para sair da Vila Progresso até a Vila Capim? São total de 15 mais 8, 23. Alternativa B. Quinta questão. No vestiário de uma academia de ginástica há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados, quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? Então, olha só, 2 tracinhos, por quê? Porque são 2 pessoas que entraram para escolher seus armários. A primeira pessoa, para a gente resolver, a gente multiplica os valores. A primeira pessoa, ela tem 8 opções de escolha de armário. São 8 armários desocupados. Ela pode pegar qualquer um dos 8 armários. Ela vai e pega um. O segundo candidato, então, vai sobrar 7 armários para ele estar escolhendo. 7 vezes 8, 56. Então, ele pode estar escolhendo, tem 56 opções diferentes dessas 2 pessoas escolherem seus armários. Sexta questão. Um alfabeto minimalista é constituído por apenas 2 símbolos, representados por asterisco ou hashtag, jogo da velha. Uma palavra de comprimento N maior ou igual a 1, ou seja, ele tem que ter pelo menos um desses 2 símbolos aí, é formado por N escolhas sucessivas com um desses 2 símbolos. Por exemplo, hashtag é uma palavra de comprimento 1, e hashtag, estrela, estrela, hashtag é uma palavra de comprimento 4, ou seja, usou 4 símbolos. Usando esse alfabeto minimalista, ou seja, usando só esses 2 símbolos, quantas palavras de comprimento menor do que 6 podem ser formadas? Então, vamos pensar o seguinte, vamos formar nossa primeira palavra. Suponha que ela só tenha um algarismo. Quantas opções distintas eu tenho? 2. Ou eu uso estrela, ou eu uso hashtag, o jogo da velha. Então, eu tenho para a primeira opção uma palavra com algarismo, eu posso usar um dos 2. Se eu vou fazer uma palavra que tenha 2 símbolos, de comprimento 2, para a primeira palavra, vou multiplicar as opções no final. Primeira palavra, eu posso utilizar ou hashtag ou estrela, 2 opções. Para escolher o segundo símbolo, 2 opções também. Então, 2 vezes 2, 4.
Se eu for escrever uma palavra de comprimento 2, eu posso ter 4 opções diferentes. Se a minha palavra tiver 3 como comprimento, para mim escolher o primeiro símbolo, 2 opções. Ou é o jogo da velha ou é estrela. Segundo símbolo, 2 opções. Ou o jogo da velha ou estrela. E a terceira opção também, ou o jogo da velha ou estrela. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, se eu for escrever uma palavra de comprimento 3, eu posso escrever até 8 palavras diferentes. Se a minha palavra for de comprimento 4, ou seja, 4 asterísticos. Primeira opção, eu tenho ou asterisco ou jogo da velha, 2 opções. Para a segunda, 2 opções. Para a terceira, 2. E para a quarta, 2. Multiplicando todo mundo, 16. Como ela tem que ter essa palavra menor do que 6 com comprimento, então seu comprimento máximo, ou seja, ela pode ter no máximo até 5 algarismos. Para a primeira opção, vou multiplicar todo mundo. Primeira opção pode ser o 2, porque eu vou usar o hashtag ou estrela. Segunda opção, 2 também. Terceira, 2. Quarta, 2. Quinta, 2. Total, 32. Então, como que eu vou saber para descobrir quantas palavras ao todo? Eu vou somar. 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32. Então, ao todo, eu posso ter 62 palavras. Sétima questão. Numa lanchonete, o lanche ele é composto por 3 partes: pão, molho, recheio. Se essa lanchonete oferece a seus clientes 2 opções de pão, 3 opções de molho e 4 de recheio, a quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer é de... Bom, eu vou fazer 3 risquinhos. Por quê? Um para representar a quantidade de pão, outro para representar a opção de quantidades de molho e outro para representar a quantidade de opções que eu tenho de recheio. Quantidade de opções de pão, 2 opções. De molho, 3 opções. E de recheio, 4 opções. Quantas maneiras distintas, então, a pessoa pode preparar seu lanche? Multiplica as opções. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Alternativa D. Então, pode ser formado o lanche de 24 maneiras distintas. Oitava questão. 5 amigos, João, Pedro, Antônio, Carlos e José, irão caminhar por uma trilha na mata, um atrás do outro, formando uma fila. Sabendo que João e Pedro sempre ficam nas extremidades da fila, então determine o número de maneiras diferentes de se formar essa fila. Então vamos primeiro pensar na seguinte hipótese. Vou fazer 5 risquinhos, porque eles são 5 amigos. Vamos supor que o João... Multiplicamos todas as opções. Vamos supor que o João é o primeiro. Se o João é primeiro, então para a primeira pessoa da fila só tem uma opção, que é o João. A última pessoa tem que ser o Pedro. Então, uma opção também. O Pedro está lá no final. Eram 5 amigos. Eu já tirei 2, porque um está no início e um no final. Quem vai ser o segundo amigo? O segundo que estará na fila? Qualquer um dos 3. Tirei um para estar o segundo. Quantos podem ser o terceiro? São 2 pessoas que podem estar sendo o terceiro lugar. E para o quarto, sobrou o último. Então, multiplicando as opções, 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 é igual a 6. Agora, vamos supor o contrário. Pôs 5 risquinhos, ó. Em vez do João ser o primeiro e o Pedro ser o último, vamos inverter. Suponhamos que o Pedro é o primeiro, então eu tenho uma opção para o Pedro estar na frente, e o João só tem uma opção, que é no final. E agora segue o mesmo raciocínio. Eu tinha 5 amigos, um vai na frente, um vai no fim. Então, quantas opções que eu tenho para ir em segundo lugar? 3, pode ser qualquer um dos 3 amigos. O próximo, 2, e o próximo, 1. Multiplicando, 6. Então, de quantas maneiras eu posso estar formando essa fila? 6 mais 6, 12. Ou o João vai no início, ou o João vai no final. Mesma coisa do Pedro. Ou o Pedro vai no final, ou o Pedro vai no início. Nona questão.
A figura abaixo mostra uma bandeira com 5 faixas. A proposta é pintar cada faixa dessa bandeira de uma cor, de modo que as duas faixas com uma linha, fronteira comum, não poderão ter a mesma cor. Se dispusermos de 4 cores distintas, o número de modos distintos que essa bandeira pode ser pintada será. Bom, então vamos primeiro analisar o seguinte. Vamos supor essa da vertical. Essa aqui da vertical, nós vamos pintar ela primeiro. Quantas opções de cores eu tenho? 4 opções. Pode ser qualquer uma das 4 cores. Suponha que pode ser preto, branco, azul, vermelho. Pode ser qualquer uma das 4. Se eu pintei aqui, por exemplo, de preto, nenhuma dessas 4 aqui, ó, pode ser preta também. Por quê? Porque vai coincidir com a cor que está na lateral. Então, se eu tinha 4 cores e já usei uma, para mim pintar a primeira aqui, eu só posso usar as outras 3 cores. Suponha, como eu disse lá, suponha que seja preto, branco, azul, vermelho. Se eu usei o preto, agora eu só posso usar ou branco, ou azul, ou vermelho. 3 opções. E para pintar de baixo? Bom, suponha que eu usei a preta do lado, usei a branca de cima. Então, eu não posso usar nessa de baixo aí nem a preta nem a branca. Então, eu tenho 2 opções, ou é o azul ou é o vermelho. Para pintar de baixo? Bom, eu não posso pintar aqui eu pintei do lado, na vertical, e não posso usar o mesmo que eu acabei de pintar, mas posso usar, aqui eu coloquei lá o número 3, lá, a primeira delas. Então, eu tenho também 2 opções, e é o mesmo que ocorre na última. Então, como que eu faço para descobrir quantas maneiras distintas eu posso pintar essa bandeira? Só multiplicar os valores. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 96. Então, são 96 formas distintas que eu posso estar pintando essa bandeira com 4 cores, sem que nenhuma cor repita uma ao lado da outra. A 10ª questão é semelhante. O raciocínio também é bem parecido. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa de uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que as faixas adjacentes, ou seja, onde uma encosta com a outra, né, não sejam pintadas com a mesma cor. Determine o número de maneiras distintas de pintar essa bandeira. Então, eu desenhei aqui novamente a bandeira para a gente estar fazendo nossas considerações aí. Vamos pensar nesse primeiro quadradinho aí. Quantas opções de cores eu tenho? 3 opções. Pode ser verde, pode ser azul ou pode ser amarelo. Então, eu tenho 3 opções de cores. Vamos pintar esse aqui agora, ó. Eu não posso repetir a mesma cor que eu usei no quadradinho. Então, se eu usei, por exemplo, lá o verde, agora eu só posso usar azul ou amarelo. Então, agora eu tenho 2 opções. Que cor eu vou poder usar nesse quadrinho aqui agora? Bom, se eu usei o verde, se eu usei o azul, por exemplo, eu só posso usar o amarelo, ou seja, eu só tenho uma opção. De quantas maneiras diferentes eu posso usar para colorir esse quadrinho? Não pode ser dessa cor e não pode ser dessa. Ou seja, se eu tinha 3 cores e não posso usar 2, então eu só tenho uma opção de cor. E para mim colorir o último quadrinho, eu usei uma cor aqui em cima. Então, aqui embaixo, como eu tenho 3 cores, eu ainda tenho 2 opções de cores agora. Então, para mim calcular a quantidade de maneiras possíveis que eu posso estar pintando essa bandeira sem repetir cores, é multiplicar 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2, que vai dar 12. Então, o total de maneiras que eu posso pintar essa bandeira sem repetir cores é de 12 maneiras.